Fala, aluno sexy, tudo bem? Bem-vindo à aula do Sexy Canvas segmentado. Se você está nessa aula, quer dizer que você já executou o Sexy Flow da experiência de ser cliente da sua marca, correto? Se não, para essa aula, volta lá, faz o seu Sexy Canvas atual, o seu Spy, o seu Storm e de preferência também o seu Energy, depois tu volta para essa aula. E essa aula eu vou te mostrar na prática como se aplica a sequência do Sexy Flow de forma específica e segmentada para um canal. E nesse caso, nessa aula, vamos falar do Instagram. As mídias sociais, principalmente o Instagram, junto com os sites, estão entre os principais canais procurados pelos consumidores na hora de se relacionar com uma empresa, um negócio, um profissional, uma pessoa no geral. E para essa aula eu resolvi analisar um perfil do Instagram que está no nicho de educação para o ensino de inglês. E agora, você vai acompanhar na prática a execução do Sexy Flow, os passos Sexy Canvas atual, Sexy Spy e Sexy Storm aplicado no Instagram. E claro, vamos começar pelo Sexy Canvas atual, onde você analisa as suas eletrificações positivas e negativas. No primeiro Sexy Flow que você fez, a experiência analisada era a experiência de ser cliente da sua marca. E agora, nessa sequência segmentada, nós vamos analisar a experiência de entrar no seu Instagram e ser um seguidor. E o perfil que eu escolhi para essa análise foi um perfil aleatório que eu encontrei utilizando o comando site Instagram no Google. Então vamos aqui para a tela. Esse perfil é o meu inglês digital, então basicamente é um perfil com 5.700 seguidores, inglês com programação neurolinguística, coach em aprendizagem acelerada, se cadastre para as aulas ao vivo. Legal, então o que a gente vai fazer aqui? Eu estou utilizando o Miro como plataforma para executar o meu Sexy Canvas atual, e com exceção do Sexy Spy, onde eu utilizo uma planilha, o Miro é a plataforma que eu utilizo e recomendo para o Sexy Canvas atual e o Storm. Então aqui o Miro está aberto, com o Canvas dos 7 pecados, e vamos começar. É importante destacar que eu não vou realizar aqui uma análise muito profunda para não estender muito essa aula. Porém, no seu caso, quando você for executar o seu, eu recomendo sim que você analise uma boa quantidade de materiais, olhe a sua bio, o seu feed, o seu Stories, Reels e GTV, que são segmentações para tipos de conteúdo dentro do Instagram. Isso também é importante porque te dá uma ideia de qual está sendo a sua energia principal nesse momento no Instagram. Você utiliza mais curiosidade, mais pertencimento, ganância, vaidade? E por aí vai. Por quê? No Sexy Spy, você vai analisar o mercado, outros players e profissionais e vai conseguir entender um padrão do que mais tende a funcionar naquele nicho de mercado com pessoas que têm a dor de aprender inglês. Então vou começar aqui dando uma olhada na bio. Inglês com programação neurolinguística. Isso aqui é um pouco de curiosidade. Então eu posso vir aqui, vou dar um zoom na criança interior. Aqui também do lado eu tenho o canvas da criança interior que eu posso utilizar para colocar esses itens. Aqui eu utilizo a letra T, que é um comando dentro do Miro que você coloca texto. Vou aumentar aqui o tamanho da letra e vou colocar em azul porque é uma eletrificação positiva. Se for negativo, eu coloco aqui em vermelho. É mais fácil de diferenciar. Então, colocando aqui inglês com programação neurolinguística, vai estar aqui na curiosidade. Coach em aprendizagem acelerada, é mais uma coisa aqui de curiosidade. E depois uma chamada para aula ao vivo dele. Olha que interessante, no Sexy Canvas atual, você olha o seu positivo e o seu negativo. Então uma coisa que eu já sei que um padrão de mercado de quem vende infoproduto, de quem está nesse mercado de educação, é normalmente colocar alguma credencial que passe segurança para a pessoa, ou seja, uma prova social, um certificado internacional de uma faculdade, número de alunos, e é algo que eu percebi que esse player ele não tem na bio. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui no Miro e anotar em vermelho na segurança, porque está ferindo a minha segurança, ele não tem nenhuma credencial. É uma bio que mexe na curiosidade, mas ela fere um pouco a segurança, sendo que é o primeiro lugar, quando eu entro no Instagram dele, que eu bato o olho lá e percebo o que ele faz, com o que ele trabalha, quais as suas eletrificações mais rápidas a partir do Instagram. Ou seja, vou abrir o Miro aqui e vou colocar em vermelho na segurança, falta de credenciais e prova social na bio. Vou mudar a cor aqui.
Beleza. Vou voltar aqui para o Instagram dele. Tem o site aqui, mas o site eu não vou dar uma olhada agora. Vamos ver os destaques. Começando aqui com intercâmbio. Então, o intercâmbio já é algo que chama a atenção. Muita gente sonha em fazer um intercâmbio. Basicamente, aqui são prints de uma call no Zoom. Um pouco do conteúdo. Aqui é um conteúdo informativo e eu diria que o principal aqui acaba sendo uma curiosidade e aqui também um pouco de liberdade, né? Quem sabe falar inglês, ou até quem tem grana, consegue fazer um intercâmbio, viajar para fora e por aí vai. O inglês por si só também, ele mexe um pouco no status social, né? Ele mexe um pouco no status social. A galera que sabe falar inglês, de certa forma, é mais reconhecido pela sociedade, consegue um emprego melhor, acaba ganhando mais. Ou seja, existem várias vantagens em si da habilidade de saber a língua inglesa que tocam nos itens do Sex Canvas. Então aqui, beleza, esse intercâmbio aqui está na curiosidade. Então eu posso colocar aqui um destaques com curiosidade sobre intercâmbio. Aqui tem uma prova social de um aluno no final. Destaque com alunos. Então aqui basicamente é um stories mostrando dentro do curso. Aqui um depoimento de aluno. Assim, 4 stories não me eletrificou muito na segurança. Mas eu posso anotar aqui porque é uma eletrificação positiva, prova social de alunos nos destaques. Aqui, Sheila Christ. Aqui agora o próximo destaque da Sheila Christ. Deixa eu colocar um som aqui. Legal, aqui basicamente deve ser uma influenciadora que está fazendo uma propaganda patrocinada. Isso é legal porque cria um pertencimento com o público dela e também é segurança, porque é uma indicação e o ser humano tende a confiar muito numa indicação que venha de uma pessoa que ele confia, respeita, conhece. Então, exatamente, é um perfil verificado, 800 mil seguidores, um ator. Legal. Vamos voltar aqui para os destaques e eu vou anotar aqui, por exemplo, em segurança, indicação de uma pessoa famosa nos destaques. E aqui é importante, eu coloco nos destaques, porque aquela eletrificação ela pode estar na bio, no destaque, no Reels, no feed, no Stories. Então é interessante você sinalizar nessa análise de onde está vindo aquela eletrificação dentro do Instagram. Então aqui, o próximo destaque. Mais uma vez se encaixa no mesmo caso que a outra, ou seja, é um influenciador, 300 mil seguidores, comediante e roteirista, que está criando ali um pertencimento com o seu público e uma segurança ao falar do produto dele. E agora descendo aqui para a parte dos posts, como aprender inglês através do português. Eu posso anotar isso aqui em curiosidade. Post como aprender inglês através do português. Então, continuando aqui, temos posts de pronúncia, diferenças entre palavras. E aqui a gente tem uma foto bonita, vaidade. Deixa eu ver, fiz um rolê em Londres. Ou seja, venho aqui na vaidade e coloco post em uma viagem internacional. Post em uma viagem internacional. É interessante destacar que eu coloco post porque eu sei que essa eletrificação ela veio do feed. Como ela poderia ter vindo do Stories, do IGTV, do Reels, do destaque, da bio. Então é interessante sinalizar de onde dentro do Instagram aquela eletrificação veio. Voltando aqui ao perfil dele, temos aqui outras fotos, 3 curiosidades sobre Londres. Então posso vir aqui em curiosidade e colocar aqui post sobre curiosidades de uma cidade de língua inglesa. Descendo aqui temos alguns outros vídeos, outras fotos aqui de vaidade. Essa aqui, um mochilão para Dubai. Opa, uma eletrificação diferente, comparação de comida. Então posso colocar aqui na gula, comparação de comida brasileira versus comida americana. Descendo aqui, temos também memes que trabalham essa parte da diversão. Então, vamos aqui na diversão.
posts com memes. Voltando aqui, tem outros memes. Aqui aqui um Reels. Posts com abreviações, bastante curiosidade, aprender coisas novas. Frases comuns, outro meme. Gírias em inglês. Gírias dá um pertencimento, então posso colocar aqui em pertencimento posts com gírias. E aí vou descendo aqui, ele tem alguns outros vídeos, curiosidade, dicas de viagem, curiosidade. Aprender inglês para ganhar mais, orar em inglês para a bênção chegar em dólar. Diversão e um pouco de ganância. E nesses casos que tem 2 itens, eu posso colocar tanto na diversão quanto na ganância. O importante é registrar. Então vem aqui no Canvas e eu vou colocar aqui na ganância post falando que inglês te ajuda a ganhar em dólar. Vou voltar aqui. Outros memes aqui embaixo. Como xingar a sogra? Claramente ira. Então posso colocar aqui post com como xingar a sogra. Vou dar uma olhada aqui. Você pode usar a expressão piss off. Lá fora ela tem sentido mais pesado. Aqui seria basicamente o nosso vai te lascar, vai te... Você quer mesmo xingar sua sogra, né? Legal. Além da ira aqui, também tem um pouco de diversão e pertencimento. Aqui descendo mais um pouco, um post com La Casa de Papel. Posso colocar aqui no pertencimento. Então ali na criança interior, post com La Casa de Papel. Vou aumentar aqui. E aqui ele tem diversos outros com a Anitta. Com a Anitta também gera pertencimento. Frase de basquete com motivação. Leonardo DiCaprio é uma figura famosa, chama a atenção pelo pertencimento, gera curiosidade. Aqui mais memes, outros vídeos dele. E aqui é muito importante que você tenha um olhar crítico para essa análise. Então você pode executar esse processo aqui sozinho, ou você pode estar acompanhado do seu sócio, da sua equipe e de mais pessoas. Então, esse não é o momento de julgar, é o momento de desligar a sua censura, porque no Sexy Canvas atual, você também deve analisar eletrificações negativas. Então, se você estiver acompanhado, não é o momento de apontar dedo, falar quem está errado, e sim de mapear essas eletrificações. Ou seja, algo que eu posso perceber aqui dando uma olhada é que, por exemplo, ele tem vários posts bonitos, com uma imagem bem feita, porém, a maioria dos reels dele, por exemplo, não tem uma thumbnail, que é a capa do vídeo, não tem aquela edição super profissional, bem feita, que dá aquela estética boladona, premium para os materiais. Então, algo que eu posso anotar aqui na vaidade de forma negativa é que, por exemplo, ele não tem uma estética muito bem trabalhada no perfil. Então, clica aqui o T. Estética do material audiovisual não muito bem trabalhada. Coloca aqui em vermelho. Só que aqui eu tenho uma observação muito importante para fazer. Por mais que eu tenha percebido isso como uma eletrificação negativa, não necessariamente o perfil mais bonito, com mais edição de imagem, de vídeo, com arte, é o que vai ter maior performance e vai vender mais. Porque um perfil muito bem trabalhado nesse sentido pode acabar ferindo o pertencimento e te desconectando da realidade da sua audiência. Então, você tem que entender o que funciona mais para o seu mercado. Como você viu na aula do Energy, tem alguns nichos de mercado onde alguns determinados itens do Sexy Canvas funcionam mais do que outros. Então é algo que, por exemplo, no Sexy Spy, ao analisar diversos perfis e profissionais de sucesso que eletrificam acima da média, você vai poder perceber um padrão em como esses perfis investem na vaidade, na sua estética. Se a maioria tiver uma estética muito bem trabalhada na grande maior parte dos seus posts, por exemplo, isso significa que há um alto potencial daquela estratégia funcionar com um público que tem a dor aprender inglês. Agora, se a maioria dos que são mais famosos e têm sucesso não tem isso muito bem trabalhado, provavelmente quer dizer que não é algo tão importante para aquele mercado e para aquele público. E vai de você também entender o que tem mais compatibilidade com a sua empresa, o seu perfil, o seu posicionamento de marca, porque isso conta muito. Então, por mais que eu tenha registrado isso
como uma eletrificação negativa, ou seja, existem diversos pontos dentro do Instagram que aquele material poderia passar uma sensação mais premium, mais foda, uma estética mais agradável, mas não necessariamente significa que isso vai ser responsável por um resultado muito grande a mais. E claro, eu tô falando dessa eletrificação negativa de forma isolada. Quando você melhora várias partes do seu canvas e deixa mais sexy, mais eletrificante, claramente você vai conseguir um resultado muito melhor e maior. Para não estender muito essa aula, eu não vou analisar de uma forma profunda e detalhada o perfil dele. Porém, no seu caso, eu recomendo que você faça isso. E para analisar de uma forma detalhada, você vai entrar, por exemplo, aqui na parte de Reels, vai dar uma olhada nos seus Reels, quais tiveram mais visualizações, consequentemente, provavelmente são os mais sexy. Então, no caso aqui dele, olha, esse da comida, Estados Unidos e Brasil, tem views acima da média no perfil dele. Eu posso dar uma olhada no IGTV. Posso dar uma olhada também no Stories. E por aí vai, ou seja, todos esses pontos dentro do Instagram compõem a experiência de uma pessoa que entra no seu Instagram, que te segue e consome o seu conteúdo. E no caso dele, eu vou parar por aqui a análise do Sexy Canvas atual. E agora, a próxima etapa é onde a gente senta na cadeira do James Bond, ou seja, espionar e estudar o seu mercado. E o primeiro passo do Sexy Spy é identificar os competidores. E aqui nesse caso, quais são os perfis do Instagram que nós vamos utilizar para essa etapa da sequência. O Spy, nesse caso do Sexy Canvas segmentado, ele vai se resumir a 2 passos. Porque antes, na sequência original, você olhava o Instagram, anúncio, site, alguns outros canais. Aqui, você vai identificar os competidores e depois partir logo para a análise do Instagram deles. E aqui eu vou utilizar a planilha, mais específico o Google Planilhas, porque é a ferramenta que, na minha percepção, é a mais simples e completa para documentar e organizar esses dados. Então vamos lá, eu vou abrir aqui a planilha, tenho a parte aqui de competidores. Primeiramente, é claro que você já tem em mente outros perfis do Instagram, profissionais e empresas que você acompanha no seu mercado. Então, nesse momento, você deve registrar o nome, site e Instagram dessa galera. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar 2, tem o Mairo Vergara e o Andrei Toribio. Então eu posso entrar aqui no Instagram, jogar o nome deles. Então o primeiro aqui, Mairo Vergara. Clico aqui, salvo o link do Instagram. E já vou aproveitar e vou pegar o link do site dele. Porque a próxima aula do segmentado já vai ser sobre site, então eu estou adiantando um pouco o meu trabalho, já salvando o nome, site e Instagram de cada um desses profissionais e empresas. Então pego aqui o link, entro no Sexy Canvas, salvo o site, vou entrar aqui no perfil do Andrei, vou copiar o link, colar. E aqui, pelo visto, ele não tem um site aparente no perfil. E tá tudo bem. Então, passado essa etapa, onde você já listou as empresas que você conhece, e aqui é importante falar que não necessariamente nós vamos analisar profundamente todas as empresas que aparecerem aqui, mas nesse momento é importante você colocar uma quantidade relevante, porque posteriormente você pode filtrar quais compensam serem analisadas de uma forma mais profunda e quais compensam você dar uma olhada de uma maneira mais superficial. E a próxima maneira de encontrar competidores é utilizando um comando que eu gosto muito, que é o site Instagram. Ou seja, basicamente eu vou falar para o Google me ranquear dentro do Instagram perfis que contenham a palavra-chave que eu colocar depois da bio. Nesse caso aqui vai ser site instagram.com espaço inglês, e no seu caso pode ser espaço oratória, espaço insight sales, espaço dieta, espaço dentista, enfim. Entenda quais as palavras-chave são mais relacionadas ao seu nicho, ao seu produto, e que poderiam estar na bio de uma empresa, um perfil relevante, e utilize isso na busca. Um exemplo, no nicho de dieta, pensando aqui rapidamente, já me vem 2 palavras na cabeça. Dieta é uma, e a outra seria emagrecimento. Então você poderia utilizar esse comando nessas 2 palavras. Então, vou colocar aqui em inglês e vou começar a abrir esses perfis aqui. Eu estou clicando nesses resultados segurando o botão Ctrl, porque ele já me abre em outra guia automaticamente. Então vou abrir esse aqui, esse aqui, esse aqui. 19 mil seguidores, 400 mil seguidores. Esse aqui também, esse aqui também.
esse aqui também. Vou aqui para a segunda página do Google. Vou abrir esse aqui, Mário Vergara já foi. Vou abrir essa, vou abrir essa. 40 mil seguidores, vou abrir. Esse aqui vou deixar. Vamos aqui para a terceira página do Google. Vou abrir aqui a tia do inglês, muito bom o nome, pertencimento. Inglês Winner, 249 mil seguidores. Vou aqui na quarta página do Google. Esse aqui vou pular, vou pular. Vou aqui na quinta página do Google. Inglês da depressão. Vou aqui na sexta página. Sétima página. Então percebam que aqui eu abri vários perfis e agora eu vou salvar eles na minha planilha. Então, por exemplo, vou entrar aqui no primeiro, Inglês sem sair de casa, coloco o nome dele aqui na planilha, copio o link do Instagram, vou colar aqui e também vou pegar o site dele, no caso aqui é um Linktree, e vou colocar na planilha. E com isso agora eu vou fazer de um por um. Vou entrar aqui no Inglês da Luísa, mesma coisa, colocar aqui o nome dela, o Instagram e o site. Então eu vou dar uma acelerada por aqui, porque você não precisa acompanhar esse processo todo, porque basicamente o que eu vou fazer agora é documentar esses perfis. Uma outra forma que eu poderia ter utilizado esse comando é colocando a cidade do lado. Então vamos supor que você é um dentista. Poderia ser site.instagram.com, espaço, dentista Campinas, dentista Florianópolis, e por aí vai. Então, por esse comando também é possível encontrar empresas regionais na sua cidade. Uma outra maneira que não está disponível no Instagram web, mas tem no Instagram do nosso celular, é pesquisar pela palavra-chave, no caso inglês, e ele tem um campo lá que são as hashtags, que aí você consegue ver quais são os posts mais recentes e mais relevantes dentro daquela palavra-chave, daquela hashtag. Uma outra maneira também é pesquisando no Google por melhores professores de inglês do Brasil, melhores escolas de inglês do Brasil, top 10 profissionais de inglês do Brasil, ou no seu caso, o seu nicho de mercado, top 10 agências de marketing, top 10 escritórios de advocacia e por aí vai. Eu costumo entrar nos 3 primeiros resultados do Google e estudar o que eles estão falando. Então vamos ver aqui, eu vou abrir esse primeiro. Aqui fala de canais do YouTube, 25 melhores professores, 10 melhores professores. Vou aqui na próxima busca, melhores cursos e escolas, 40 melhores escolas. E aqui tá bom. 2 links aqui. Então, 7 canais do YouTube, não é exatamente o que eu estou procurando agora, porém eu posso pegar esse link aqui e salvar nessa coluna de links úteis, porque é um link que realmente pode me auxiliar depois quando eu estiver estudando e olhando para o YouTube na estratégia do meu canal. Então vou salvar aqui. Vou fechar. Esse aqui, 25 melhores professores. Muito bom, porque é o que a gente está procurando. A tia do inglês, que apareceu no comando site 2 pontos do Google. Teacher Dan, Jorge, Tim Explica, o Mário Vergara, Ravi Carneiro. Então, por exemplo, eu posso pegar cada um desses nomes aqui, entrar no meu Instagram e colocar aqui, salvar o nome, o site e o Instagram. Então aqui, Ravi Carneiro, o Instagram e aqui o site dele. É claro que eu não vou fazer isso com cada um para não estender essa aula, mas todos esses nomes aqui são possíveis perfis que eu poderia estar analisando. Então vou pegar esse link aqui, vou salvar ele também. Vou fechar aqui. E aqui, escolas de inglês, por mais que não sejam um concorrente direto, são empresas que estão no mesmo nicho de mercado e, consequentemente, podemos aprender com elas. Então também vale a pena analisar
empresas que têm ali um crossover, que atuam no mesmo mercado que você, por mais que o modelo de negócios ou produto seja diferente. Se ela resolve a mesma dor que você ou uma dor semelhante, vale a pena incluir. Vou pegar esses dois links aqui e vou salvar na nossa coluna de links úteis e vou deixar aqui para uma consulta futura. Aqui agora, eu vou analisar poucos perfis de uma forma mais aprofundada e os outros eu vou passar de uma maneira mais superficial para entender a energia deles. E claro, isso para deixar a aula mais didática. Mas no seu caso, eu recomendo que você invista mais tempo analisando de uma forma mais profunda e detalhada esses perfis do Instagram. Porque pode ter certeza que, se você fizer isso, você vai sair no final do Storm com várias ideias e ações que podem ser executadas nos próximos vários meses. Ou seja, é uma pequena parcela do tempo que você investe para ter mais base, mais informações e mais dados, e que isso vai gerar para você e para o seu negócio vários benefícios e mais vendas. Então vamos lá, vou dar uma olhada nesses perfis. Aqui o Mário Vergara tem bastante conteúdo nugget. Nugget é o estilo do conteúdo. Aqui várias informações de curiosidade, como falar alguma coisa, 4 maneiras, como falar na frente, atrás, teste de inglês. Então eu posso vir aqui na análise do SPY, por exemplo, em curiosidade, e anotar post com 4 maneiras de falar como assim em inglês. Aqui a maioria dos posts dele seguem essa linha. Posso dar uma olhada aqui no Reels. Aqui ele tem pouco destaque no caso. Olha só, os Reels com 72 mil, 166 mil. Então, o que é interessante do SPY, quando você tem o Sexy Canvas, os 14 itens na mão, é que justamente você tem um mapa para entender o que é mais eletrificante. Então, nessa etapa, não perde tempo analisando aqueles materiais mais ou menos, que não eletrificam muito. O seu objetivo aqui deve ser identificar eletrificações acima da média. Isso no caso das positivas. Ou se esse perfil estiver vacilando em alguma coisa, gerando uma eletrificação negativa, você tem que anotar também. Então aqui, o número de views de cada Reels é um indicativo importante de se aquele conteúdo teve sucesso ou não, ou seja, se ele foi sexy. Então aqui, dando uma olhada nos números dele, esse aqui foi um dos maiores, olha só, 263 mil. Os outros estão com 170, 150, menos de 100. Tem um bicho na minha árvore de Natal. E aqui é o gatinho dele, ou seja, é um conteúdo aqui de diversão, pertencimento com uma data comemorativa ou amor à data comemorativa do Natal, que é uma data de origem religiosa. Então posso anotar aqui, por exemplo, no amor, Reels com gatinho numa árvore de Natal. Beleza, a gente percebe aqui que o Mário Vergara tem uma energia muito grande de curiosidade, ou seja, vários conteúdos. Vou analisar aqui os outros agora de uma maneira mais rápida, para ver quais eu vou aprofundar ou não. Então, o do Andrei Toribio, Ensino Inglês em 12 Semanas, preguiça, vou dar uma aprofundada. Inglês sem sair de casa, deixa eu ver, bastante conteúdo, esse aqui não vou aprofundar. Então aqui eu vou marcar, na parte de competidores, a linha aqui com o Andrei. Colocar essa cor aqui. Esse aqui não. Esse aqui, Cibele Ferreira. 800 mil seguidores, 3,6 milhões no TikTok. E aqui já dá para perceber uma energia bem diferente dos outros perfis de conteúdo, que aqui ela tem a diversão, vídeo com os alunos, vaidade na questão de exibir o corpo, um pouco de luxúria também. E aí você pode ver um perfil desses e pensar, tá, se luxúria funciona para ela, será que eu posso usar luxúria? Claro, você pode utilizar em alguns posts, alguns materiais. Porém, é importante você entender se essa energia está de acordo com o posicionamento da sua marca e algo com a qual você se sente confortável. Então, se, por exemplo, você tem uma autoestima alta, se sente confortável com o seu corpo, você está com uma estética trabalhada e bem agradável, e o seu posicionamento dá abertura para esse tipo de post, fique à vontade em testar, mas não quer dizer que necessariamente isso vai funcionar para o seu caso. Então beleza,
Aqui eu vou analisar o dela também, tem uma energia diferente. Aqui, Cibele. Teacher Paula Gabriela, Comedian Wanabe. Aqui vocês devem lembrar dela pela aula do Energy. Então vou colocar aqui como um perfil para ser analisado mais a fundo. Esse inglês sem sair de casa, não. Professor Kenny, o melhor e mais completo curso de inglês. A gente viu na aula do Energy um pouco sobre a questão que ele divulga muito o aplicativo dele, que é rápido, é fácil e por aí vai. Então é uma pegada, uma energia diferente. E eu vou analisar ele. Inglês Winner, curso completo de inglês. Aqui já é um perfil que tem muito mais vídeo dele, vários destaques. Influx BR, você alcança o domínio rapidamente, o resultado é garantido em contrato e comprovado pelo teste internacional TOEIC. Lembra um comentário que eu fiz no Sexy Canvas atual, que eu senti falta um pouco na bio daquele perfil, algumas credenciais, provas sociais? É algo que nesse perfil aqui, por exemplo, tem. Resultado garantido e comprovado, ou seja, segurança. E aqui um pouco de vaidade também. Operação fluente, vamos ver, bastante conteúdo. Bilíngue, ajuda mulheres a alcançarem sua liberdade e independência, total energia de liberdade aqui, falando inglês fluente. Mais de 700 bilíngues desde 12. Ou seja, mais uma vez, prova social na bio do Instagram. Então é algo aqui que eu posso anotar também. Na segurança, prova social e ou certificado internacional na bio do Instagram. Aqui ela tem várias imagens com artes, conteúdo, alguns vídeos no Reels. Beleza. Tia do inglês, pertencimento, né? Aquela tia da escola que a gente lembra. Aqui ela tem alguns vídeos, algumas imagens. Olha só uma coisa interessante aqui. Nesses vídeos, ela coloca uma thumbnail, ou seja, uma capa com um design bem feito. Isso trabalha, de certa forma, a vaidade e dá uma sensação de algo um pouco mais profissional. Então aqui, por exemplo, eu posso colocar na vaidade, fazer thumbnails para Reels e IGTV. Então, beleza. Quer sair do básico do inglês em 8 semanas? Isso aqui é uma cópia de preguiça, né? 8 semanas é bem rápido, são 2 meses. Gabi Modesto, aprenda inglês de verdade, mesmo começando do zero. Lista de espera. Aqui eu já começo a perceber uma mesclagem de conteúdo. Aqui posts mais clean, com uma headline, vídeo. Posts com uma thumbnail. Posts com arte, vídeos dela, reels, memes. Então, opa, isso aqui já é um perfil um pouco mais completo no quesito variedade de materiais gráficos. Consequentemente, me chamou mais a atenção. Então eu já posso, por exemplo, pegar esse post aqui, pronunciar palavras em inglês não é um trava-línguas, que é um post de curiosidade e até um pouco de ira de quem está aprendendo inglês e fica travando na hora de falar. E eu posso anotar aqui, tanto na curiosidade quanto na ira, post com headline chamativa dizendo inglês não é trava-línguas. E aqui uma outra coisa interessante que você pode fazer é entrar no post, pegar o link e salvar na sua planilha, porque é uma referência que depois você pode compartilhar com a sua equipe, com a sua agência, fica mais fácil de você encontrar aquela referência, aquele material. E aqui no final do SPY eu vou até mostrar uma maneira mais focada e um pouco alternativa de realizar esse procedimento. Então vou entrar aqui na planilha, venho aqui, link de post. E aqui vocês vão reparar que tem post, Reels e IGTV, que é para ficar mais organizado o que você está salvando. Volto aqui para o lado, vou lá no perfil da Gabi Modesto. Inglês com Felipe. Dicas bem-humoradas de inglês. Formado em Business Management, morei em New York City por 7 anos, ou seja, aqui ele tem diversão, aqui ele tem segurança, uma formação. Morei em New York, também é uma parte de segurança, curiosidade e vaidade, porque pra gente brasileiro, uma pessoa falar que morou em Nova York, normalmente de forma automática, a gente vai pensar,
aquela pessoa é foda, esse cara é diferenciado. Isso tá na vaidade. Então vou marcar aqui o perfil dele, na parte de competidores. Inglês com Felipe. Próximo perfil, Vinícius Rodrigues, 1.600 alunos. Tem aqui imagens com conteúdo, tem reels. Várias coisas legais. Olha só, um post com Oscar é pertencimento. Posso anotar aqui, post utilizando o Oscar. Beleza, mas não vou marcar ele. Inglês do Zero podcast. Então aqui vários posts com imagens, alguns vídeos. Inglês na prática. Mais de 7.000 alunos em 29 países, segurança. Aprenda inglês de forma prática. Tem destaque. Pelo visto, vários vídeos aqui de reels. Mas não vou marcar. Inglês da Luísa. Morei na Califórnia e visitei 26 países. Segurança, vaidade. Mais de 800 alunos falando inglês sem travar com apenas 30 minutos de estudo por dia. Ou seja, segurança e preguiça. Posso anotar aqui, por exemplo, na preguiça, quanto tempo demora para a pessoa aprender a metodologia. E adiciono aqui colocar na bio. Então percebam que esse último perfil conseguiu combinar em uma frase uma prova social, que é a segurança, e também a preguiça, com quanto tempo a pessoa demora para sair do básico do inglês. Isso é uma informação interessante porque chama a sua atenção e ela é bem sexy. Então anota, coloca lá no seu Canvas. No meu caso aqui, eu estou utilizando a planilha. E o próximo perfil aqui, aprender inglês. Não tem nada na bio. Não tem nada na bio praticamente. E aqui algumas imagens bem com a qualidade meio baixa, muito texto, ou seja, uma eletrificação negativa. Venho aqui no Canvas, que pode ser no negativo tanto da vaidade quanto da preguiça, muito texto fere a minha preguiça, imagens de baixa qualidade também ferem a minha vaidade. Então eu coloco aqui na vaidade imagens de baixa qualidade e na preguiça imagens com muito texto. E por último aqui, o Ravi Carneiro. Ele já tem uma pegada aqui muito mais de vaidade no perfil dele, no sentido de fotos bem feitas, produzidas. E pelo que eu reparei, que aqui na bio que ele tem o perfil profissional da escola de inglês dele. E aqui é um perfil, por exemplo, que vale a pena eu adicionar. Por exemplo, olha só, a teacher Paula Gabriela está aparecendo aqui, alguns outros. Então vou salvar esse perfil aqui. Vem aqui em competidores. Coloco o link do Instagram aqui. Pego aqui o site também. E o nome é Fluency TV Inglês. Fluency TV Inglês. E dou aqui um Ctrl V. E agora, antes de entrar de forma detalhada em cada um desses perfis que eu selecionei, eu vou utilizar uma ferramenta que eu já ensinei para vocês, que é o FeedSpy. Basicamente, o FeedSpy é uma ferramenta que vai pegar os últimos 6 meses de post no feed e vai ordenar quais desses posts tiveram mais curtidas ou mais comentários. Consequentemente, um maior engajamento. Ou seja, esses posts, eles tendem a ser os posts mais sexy, que mais chamaram a atenção naquele perfil. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, o perfil do Andrei Toribio. Vou entrar aqui no FeedSpy, eu estou aqui na parte de Instagram. É uma ferramenta que custa $5, então tem um valor bem acessível. E aqui também, eu não tenho nenhum caso de amor com o FeedSpy. Então, caso você conheça uma ferramenta semelhante que faça essa função, fique à vontade para utilizar a ferramenta que você tem mais familiaridade. Até porque, do jeito que a internet é doida, pode ser que daqui a um mês o FeedSpy nem exista. Então eu vou colocar o perfil aqui do Andrei Toribio, vou pesquisar, clicar aqui em Analyze, vou puxar a data aqui dos últimos 6 meses e vou ordenar aqui por likes. Então, o que eu posso fazer, por exemplo, é clicar aqui nesse post, ele vai me abrir a próxima guia, eu consigo dar uma olhada. É um vídeo aqui com o Globo Esporte.
É assunto na Toca da Raposa. De lá fala o repórter Luiz Andreoli. Nós estamos voltando aqui para a Toca da Raposa porque um jogador nos procurou aflito nesse Dia dos Namorados. Ele que também... Então aqui, basicamente, eu posso voltar na minha planilha, salvar esse aqui como um link de post relevante e colocar aqui, por exemplo, o pertencimento post com trecho de vídeo do Globo Esporte. Poderia ser também curiosidade. Se ficar em dúvida, coloque algum dos dois. Aqui eu coloquei no pertencimento, com quem já assistiu e conhece o Globo Esporte. Vou voltar aqui no FeedSpy. Aqui tem um post comendo uma pizza com embaixadores do turismo em Dubai, ou seja, vaidade. Vim aqui cobrar o Mundial que vocês devem ao Palmeiras. Aqui um post de pertencimento, ira e um pouco de diversão. Esse aqui é um post bem pouco comum, pelo que eu vi até então, para o nicho de inglês, que, por exemplo, é ele com várias mulheres atrás. Claramente aqui uma luxúria, então eu posso pegar esse post aqui, salvo nos links relevantes, e posso colocar aqui na luxúria, post com mulheres de biquíni. Óbvio que isso provavelmente vai ter uma eletrificação maior em homens do que mulheres, mas não deixa de ser luxúria. Então eu anoto aqui. E da mesma forma, eu poderia ter pegado outros perfis e feito o mesmo processo no FeedSpy. Então posso entrar aqui no perfil do Andrei, dar uma olhada no destaque. Aqui falando um pouco sobre ele, bastante texto. Aqui algumas partes sobre o dia a dia dele. Comece por aqui, então se apresentando para os novos seguidores. Cardápio, são os produtos dele. Mansão, minha história. Então, por exemplo, cada um desses destaques, se eu perceber que é um destaque sexy relevante, que compensa eu colocar no meu perfil, eu posso vir aqui na minha planilha e anotar, por exemplo, aqui na parte da curiosidade ou na segurança, destaque com a minha história. Posso dar uma olhada aqui em vários posts, entrar nos reels. Então, por exemplo, esse aqui, 48 mil views. Vamos ver. Então, basicamente aqui tem diversão e um pouco de luxúria. É uma paquera e ele está dançando, se divertindo. Então, posso colocar aqui na diversão reels dançando com uma mulher em uma festa. E aqui eu não vou alongar muito no perfil dele para não estender o exemplo. Aí aqui eu posso voltar a dar uma olhada nos perfis que eu selecionei. Aqui temos, por exemplo, o inglês com o Felipe. Então aqui posso dar uma olhada no stories dele. Aqui um pouco da vista, trabalhando, trânsito, destaque com caixinha de pergunta, fotos de vaidade, vídeos aqui com uma legenda. Comprando feijão nos Estados Unidos pela primeira vez. Posso anotar aqui de ideia, por exemplo, na curiosidade, um Reels com o tema fazendo compras em inglês. Aqui tá vendo como que é fácil, através do Spy, ter várias ideias de conteúdo? E eu vou fazer um adendo importante sobre uma questão de mentalidade, que é o seguinte. No próximo momento da sequência, no Sexy Storm, que é onde nós temos ideias novas, vamos corrigir o nosso atual, dar uma olhada no Spy para pegar as ideias e modelar ou fazer ainda melhor, não tem nenhum problema você modelar estratégias e ideias de quem está fazendo sucesso e de quem é bom. O brasileiro, muitas vezes, tem um mindset de eu tenho que fazer sozinho. Eu não posso olhar o concorrente. Se eu fizer algo parecido com ele, eu tô copiando, isso é errado. E aqui, o que eu quero dizer para você? Esse é um pensamento que ele não é nem eficiente e nem positivo. Porque, por exemplo, seria a mesma coisa de falar para um jogador de futebol que ele não pode modelar o Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo, ou que um artista plástico, um pintor, ele não pode modelar o Van Gogh e o Picasso. A questão é muito importante você manter a sua autenticidade, isso é óbvio. Porém, quanto mais você puder aprender e modelar com os melhores, os mais sexy, maior a chance de você ser mais sexy e ter mais sucesso. Eu, por exemplo, tenho alguns players que eu acompanho no Instagram no nicho de comunicação e que atualmente eu sei que tem vários aspectos na minha comunicação que estão parecidos com eles. E não tem nenhum problema nisso. Pelo contrário, eu tenho orgulho, porque quer dizer que eu estou cada vez mais
me aproximando dos melhores, me aproximando da galera mais sexy. Ou seja, não tem nenhum problema você pegar um post e modelar o tema dele ou modelar o layout. Claro que não precisa fazer igual, você pode adicionar o seu toque especial. Mas se você já sabe que aquela referência é um material sexy, de sucesso, que tem impacto e funciona, por que não modelar? Então aqui eu poderia entrar em alguns outros perfis, como por exemplo esse aqui da Cibele. Vamos ver esse vídeo aqui, esse Reels. Basicamente aqui é uma brincadeira com os alunos dela. Então eu poderia anotar aqui de ideia no meu Instagram, na diversão, gravar Reels divertidos em aulas presenciais. Claro, se eu tenho a possibilidade de dar uma aula presencial. Aqui dando uma olhada em outro perfil que eu selecionei, a Teacher Paula Gabriela, que eu poderia, por exemplo, quiz aqui no destaque. Opa, quiz é uma coisa legal. Mexe ali na curiosidade, tem uma diversão. Então, eu posso anotar aqui na diversão. Destaques com um quiz. Posso entrar também nos posts, no Reels, e ver o que mais fez sucesso aqui. Ah lá, tem posts com 300 mil, 140 mil, 400 mil. Esse aqui tá com 800 mil. Opa, vou dar uma olhada. Dia a dia de uma professora de inglês. Teacher, oi, é para responder esse exercício aqui em inglês? Aqui um pouco de bastidores combinado com diversão. Então posso colocar aqui, por exemplo, na diversão, Reels com bastidores de um dia de um professor de inglês. E para não estender muito esse momento do spy, cada perfil desse que eu tirar, que seja 5 minutos para analisar, eu vou ter um insight relevante. Por exemplo, aqui no Professor Kenny, se eu der uma olhada, ele tem vários posts divulgando o aplicativo dele. O aplicativo dele é algo que está relacionado ao produto, porém já sabemos que o Instagram é um canal muito importante para divulgar o produto e toda a experiência em volta dele. O aplicativo é algo que mexe na preguiça e não necessariamente é algo do Instagram em si, mas não é por isso que eu vou deixar passar esse insight. Então, por exemplo, eu posso vir aqui no perfil, na preguiça, e anotar posts divulgando as facilidades do seu aplicativo. Da mesma forma que se eu der uma olhada no perfil da Influx, eu vou ter alguns insights relevantes. Na Bilíngue também, então, por exemplo, 3 podcasts para ouvir em inglês, como aprender inglês de verdade. E aqui eu posso entrar, eu posso analisar a legenda do post dela, eu posso analisar a estética da imagem, posso entrar aqui no Reels e ver o que mais bombou. Então, olha, 10 mil, 10 mil, 50 mil, esse aqui 155 mil. Vamos ver o que ela falou. 3 sites com aulas de inglês gratuitas, ou seja, curiosidade e ganância. Então eu posso pegar aqui o link desse Reels, vir aqui na minha planilha, salvar ele aqui, e na ganância posso colocar Reels com dicas de sites para ter aulas de inglês de graça. E você que estará fazendo essa análise, eu recomendo muito que você invista um tempo em dar uma olhada em cada canal dentro do Instagram, dentro de cada um desses perfis que você encontrou no primeiro passo do SPY, que é identificar os competidores. E lembrando, olhando tanto o lado positivo como o negativo. Agora, antes de finalizar o Sexy Spy, eu quero te mostrar um exemplo de análise diferente que você pode fazer dentro do Instagram. O Sexy Canvas, com a sua teoria, metodologia, ferramentas, ele é muito multidisciplinar. Então existem várias formas de você analisar algo. O exemplo que eu vou mostrar agora foi um spy realizado de forma segmentada para o Instagram de um supermercado gourmet na cidade de Florianópolis. Então, primeiramente, nós identificamos a nível de modelo de negócios, esse é um negócio regional e físico. Portanto, primeiramente, nós identificamos os competidores diretos e indiretos. O que seria nesse caso? Direto é aquele supermercado que está lá na mesma cidade e indireto seriam supermercados gourmet que estão espalhados no Brasil inteiro.
BH, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, por aí vai. E dando uma outra dica para vocês, nesse caso, nós fomos além e analisamos também empresas internacionais, supermercados lá nos Estados Unidos. E qual foi a sacada diferente do que eu ensinei para vocês até agora? Nesse caso aqui, depois de definir os concorrentes e pegar o nome, site, Instagram, eu peguei cada um desses Instagrams, coloquei no FeedSpy e copiei o link dos 5 posts que tiveram mais curtidas e salvei aqui na planilha. E do lado de cada um desses posts eu escrevi qual Sexy Canvas, quais são os itens que estão presentes em cada um desses posts. Então, indo aqui na tela, dá uma olhada. Tenho, por exemplo, o supermercado Imperatriz Gourmet, é um concorrente. Tenho aqui o link de cada uma das postagens e tenho aqui qual o Sexy Canvas dela. A mesma coisa com o Whole Foods, que é um supermercado americano. Então, vou abrir aqui um de exemplo para vocês entenderem. É um post aqui de gula e curiosidade, que tem aqui uma banana e um sorvete. Então, o que você ganha quando você combina isso é uma sequência, é um carrossel. E eu fui fazendo isso com cada uma dessas empresas encontradas. A gente colocava aqui qual o link do post e qual os itens que estão presentes em cada um desses posts. Outros supermercados, americanos, brasileiros. E no final das contas, eu analisei mais de 90 posts de aproximadamente 15 empresas e olha só que interessante, eu descobri um padrão. O que seria esse padrão? Eu percebi que, dentro dos 5 posts que tiveram mais sucesso nas empresas mais sexy que nós encontramos nesse nicho de supermercado gourmet, alguns itens do Sexy Canvas apareceram mais. Ou seja, aqui eu tive uma pista da energia desse mercado. De forma mais específica, a energia do que mais bomba e mais faz sucesso no Instagram dessas empresas. E olha só, dentre os itens que mais apareceram, gula apareceu 45 vezes, curiosidade 45, pertencimento 30, ganância 10, amor 10, recompensa 10, vaidade 7 e os outros bem menos. Ou seja, o terceiro item aqui, comparado ao que está em quarto, já apareceu 3 vezes mais, os outros mais de 4 vezes mais. Ou seja, gula, curiosidade e pertencimento são os itens que mais aparecem e mais geram engajamento dentro do Instagram de supermercados gourmet. Então isso é algo que a nível de Sexy Energy te dá uma pista muito boa em qual vai ser a sua energia, porque você já entende o que está funcionando no mercado. Uma outra ferramenta para finalizar o SPY que você pode utilizar para entender se um perfil está crescendo ou está caindo ao longo do tempo é o Social Blade. Ele está aqui na tela para vocês e ele mostra alguns dados de queda ou crescimento de seguidores. Finalizando o Sexy Spy, agora é o momento do Sexy Storm. Esse é o momento de você corrigir as eletrificações negativas do atual, deixar as eletrificações positivas ainda mais fortes, pegar os itens que ficaram em branco ali no atual e ter ideias em cima deles, olhar o positivo dos concorrentes no SPY para modelar e fazer ainda melhor, olhar o negativo dos concorrentes também para entender oportunidades de melhoria no mercado e também é o espaço para ter novas ideias, estratégias, coisas mirabolantes. Esse é o momento de você colocar para fora. E algo importante, esse ainda não é o momento de julgar se as ideias que você vai ter aqui agora são boas ou não. O importante é que você registre elas no Canvas, porque posteriormente com o diagrama esforço sexy, você vai poder categorizar quais ideias são melhores ou não. E outra observação importante é que, preferencialmente, o que você for colocar dentro do Storm deve conter verbos e ações, ou seja, criar, fazer, implementar, modificar e por aí vai. Então, voltando aqui no Miro no Sexy Canvas atual, eu sei que tem o item negativo na segurança, falta de credenciais e prova social na bio. Então eu posso anotar aqui na segurança, modificar a bio, inserindo credenciais e número de alunos. Vou colocar aqui em azul. Beleza. Uma outra correção, tem aqui um vermelhinho na vaidade. Estética do material audiovisual não muito bem trabalhada. Posso vir aqui na vaidade. Desenvolver vídeos e thumbnails com uma estética mais premium.
Nesse caso, não tem outros negativos no meu Sexy Canvas atual. E o motivo disso, vocês vão lembrar, é que eu não fiz uma análise aprofundada, completa e bem detalhada do Instagram, justamente para não deixar essa aula gigante. Mas eu espero que no seu caso, quando você for executar, você vai fazer uma análise mais detalhada. Ou seja, provavelmente terão mais pontos negativos e você vai desenvolver a solução aqui no Storm. Agora, eu posso voltar aqui no atual, pegar pontos positivos e deixar ainda mais eletrificante. Então, por exemplo, olha, comparação de comida brasileira versus comida americana. Tá aqui na gula. Eu posso colocar aqui na recompensa, criar post comparando comidas brasileiras com comidas americanas e sortear um par de ingressos para um rodízio num restaurante de comida americana. Ou seja, além de eletrificar na gula, aqui também tem uma recompensa caso você ganhe o sorteio. Voltando aqui no meu atual, posso, por exemplo, aqui na curiosidade, post sobre curiosidades de uma cidade de língua inglesa. E aqui, por exemplo, eu posso adicionar liberdade. Post sobre curiosidade de uma cidade de língua inglesa. Então eu posso pegar isso aqui na curiosidade e, por exemplo, lá na ganância, eu posso colocar post sobre curiosidades de uma cidade de língua inglesa e como economizar em passagem e hospedagem. Bem ganância mesmo. E você pode repetir esse processo de aprimorar com cada um dos itens que você já colocou no seu atual. Um detalhe interessante é que no seu negativo, você também pode olhar o positivo do SPY para entender como o mercado já soluciona aquela dor. E agora eu vou pegar os itens que estão vazios, ou seja, sem serem preenchidos, para ter ideias em cima deles. No caso, como eu não fiz uma análise aprofundada, vão ter vários itens aqui que estão vazios, mas no seu caso, às vezes pode ter menos. Mas é importante passar por essa etapa de ter ideias naquelas eletrificações que você não utiliza muito. Então, por exemplo, aqui a preguiça está vazia, vou ir aqui em cima na preguiça, e eu posso colocar como ideia aqui, criar um Reels sobre como aprender inglês mais rápido. Ou, por exemplo, criar um post sobre o método de estudo que vai te fazer economizar até 80% do seu tempo para aprender inglês. E aqui eu poderia ter várias outras ideias na preguiça. Da mesma forma, agora na próxima etapa, eu posso voltar aqui no meu SPY para ver o que eu registrei e o que eu vou modelar e aprimorar. Então, por exemplo, Reels com dicas de site para ter aulas de inglês de graça. Posso vir aqui na ganância e colocar aqui, Reels com dicas de site para ter aula de inglês de graça. Eu posso pegar essa eletrificação no SPY e modelar, fazer muito parecido, ou eu posso, por exemplo, em vez de Reels com dicas de site para ter aula de inglês de graça, eu poderia, que aqui está na ganância, mas também é curiosidade, eu posso vir aqui embaixo na vaidade e com a mesma ideia, eu posso colocar dicas de site para ter aula de inglês de graça e falar com pessoas nativas de diversos outros países. É uma coisa que também é curiosidade, falar com pessoas de outros países, mas também é um pouco de vaidade, porque você se sente mais foda quando tá se comunicando com um gringo. Então isso entra na vaidade. Aqui, por exemplo, na curiosidade, post com 4 maneiras de falar como assim em inglês. Eu posso vir aqui no meu Storm e adicionar ira, por exemplo. Como que eu posso adicionar ira nesse caso? Em vez de ser um post no Instagram, eu posso transformar isso aqui num Reels, onde a thumbnail do vídeo vai ser eu com uma cara de raiva. Então aqui eu chamo a atenção com uma cara puta
através da ira, e aí na headline, ali na thumbnail do vídeo, eu também eletrifico na curiosidade com essa dica das maneiras de falar como assim em inglês. Ou seja, qual que é a lógica aqui, pessoal? Eu posso pegar o que eu documentei no Spy e fazer muito parecido modelando, ou eu posso adicionar outros itens do Sexy Canvas para deixar ainda mais eletrificante. Aqui, por exemplo, na preguiça, colocar na bio quanto demora para a pessoa aprender a metodologia. Então, legal. Aqui na preguiça, adicionar na bio, descrição, método de aprendizagem até 5 vezes mais rápido do que os tradicionais. Posso adicionar aqui, por exemplo, no amor, criar um post sobre como educar o seu cachorro em inglês. Aqui na liberdade, eu posso criar um destaque mostrando maneiras com que o inglês vai te permitir conhecer vários países e pessoas interessantes. E olha que interessante, eu posso pegar esse mesmo tema, esse mesmo destaque aqui e mandar ele aqui para a ira. Em vez de um destaque, eu posso colocar aqui, criar um Reels mostrando o porquê, vou dar um zoom aqui, mostrando o porquê não saber inglês vai te bloquear de conhecer novas pessoas interessantes. Que aí a pessoa pode acabar ficando puta. E agora eu poderia continuar deixando minha imaginação fluir para ter várias ideias, e fique à vontade para isso, esse é o momento sem censura, e algo que eu recomendo que você faça é no momento do Storm passar de item por item para ter ideias de forma específica neles. Então agora segurança, eu vou focar a minha mente e a minha imaginação, minha ou da equipe, em ter ideias no campo da segurança. E aí, criar depoimentos com prova social de um caso de um aluno que, além de aprender inglês, ele ganhou mais dinheiro porque ele aprendeu inglês. Então, segurança com ganância. Então, esse é o momento de você deixar essas ideias fluírem. E quando você pega um item do Sexy Canvas e foca nele por alguns minutos para ter ideia, isso é uma coisa que costuma dar muito certo. Nesse exemplo de agora mesmo, eu pensei em algo relacionado à segurança, mas logo em seguida me veio uma forma de incluir ganância também nessa campanha. Então, nesse momento aqui, por exemplo, olha, eu tenho gula, tenho inveja, tenho luxúria, pertencimento, vários itens aqui que não tem nenhuma ideia ainda, e é interessante que você desenvolva ideias em todos eles, e o que eu faria é justamente agora passar de item por item para ter ideia neles. Agora, analisando o Sexy Storm, eu preenchi algumas coisas de uma forma errada, de propósito, porque eu sei que provavelmente é uma coisa que vai acontecer contigo. Mas calma, tá fácil de resolver. O que seria essa coisa errada? Aqui, em alguns itens que eu coloquei, por exemplo aqui na ira, Reels com 4 maneiras de falar. O que faltou aqui? Faltou o verbo, faltou a ação. Então, o que eu recomendo quando você tiver finalizado o Sexy Storm, antes de passar para o diagrama esforço sexy, você deve revisar item por item, ação por ação, para entender em quais delas você esqueceu de colocar um verbo. Então, eu venho aqui e coloco criar Reels. Vamos ver se tem mais algum. Acredito que sim. Criar, adicionar, desenvolver. Aqui tem mais 2, olha só. Criar Reels. Criar Reels. Beleza, esses aqui eram os únicos. O próximo passo, algo que não faz parte da nossa sequência oficial, ou seja, do Sexy Flow, que é uma ferramenta que nós disponibilizamos de maneira adicional e complementar para te auxiliar a definir uma ordem de prioridade para executar essas ideias, que é o diagrama esforço sexy. Dentro desse processo do Sexy Flow de uma maneira segmentada para o Instagram, ou seja para o site, ou seja o Sexy Flow geral, é muito importante que depois de você terminar a sequência, você coloque em prática, senão não adianta nada. E esse diagrama, ele atua justamente para facilitar com que você defina uma ordem de prioridade para entender quais dessas ações valem a pena serem executadas primeiro. E esse é um tema que eu poderia até falar que entra um pouco no campo de gestão. E por que a gente, como Sexy Canvas, não entramos a fundo nisso?
Primeiro, porque não é o nosso core business, ou seja, não é a nossa especialidade maior. E segundo, que cada aluno, cada profissional pode ter um sistema de gestão diferente da sua preferência e familiaridade. E atualmente existem várias soluções no mercado para te ajudar a organizar prazo, briefing, equipe, quem vai executar, quando, checklist e por aí vai. Temos ferramentas como o Monday, o Trello, ClickUp, Asana e muitas outras. Então, depois que você terminar de utilizar o diagrama esforço sexy e finalizar essa sequência, fique à vontade para utilizar o sistema que você mais conhece para te auxiliar a colocar essas ideias e ações em prática. Explicando rapidamente o diagrama esforço sexy, nós temos dois eixos. O eixo da vertical, que é o nível de sexy que a ideia é, ou seja, ela pode ser muito sexy ou pouco sexy, eletrificar muito ou eletrificar pouco. E no eixo horizontal, nós temos o esforço, que é quanto de tempo, dinheiro e energia aquela ideia vai demandar para ser executada. Então vamos lá. Aqui, indo no nosso Sexy Storm, post sobre curiosidades de uma cidade de língua inglesa e como economizar em passagem e hospedagem. Acho que é uma ideia super sexy. É um post fácil de produzir. Coloque ela aqui nas ideias super sexy. Desenvolver vídeos e thumbnails com uma estética mais premium. E pode ser que, como resultado da sua análise e a sua observação do seu nicho, um item como esse você falaria: tá, é uma coisa interessante, mas eu acredito que não vai trazer muito resultado para o meu perfil, para o meu nicho. As empresas que eu analisei no SPY, que têm muito sucesso nesse segmento, não utilizam muito a vaidade, uma estética muito trabalhada. Então, isso é uma coisa que é sexy, porém dá trabalho, você precisa investir mais dinheiro, ter uma equipe capacitada, bons equipamentos para produzir materiais com uma estética alta. Então, é uma ideia que eu vou deixar aqui como interessante, porque ela é sexy, porém também ela demanda um esforço relativamente alto. E eu vou anotar aqui mais uma ideia no Sexy Storm para abrir uma observação e um debate rápido aqui, que é o seguinte: eu poderia ter anotado aqui na segurança, abrir uma filial física do meu negócio em um ponto empresarial movimentado da cidade de São Paulo. Legal! Essa é uma ideia que poderia ter surgido durante o Sexy Storm. E agora, no momento de classificar essa ideia no diagrama esforço sexy, que fica interessante, que é o seguinte: vamos supor que você é um professor de inglês que já está há anos no mercado, tem milhares de alunos, já faturou alguns milhões com seu produto e tem um bom caixa sobrando na empresa. Nesse caso, abrir uma filial física num ponto movimentado é algo que vai eletrificar na segurança, porque vai te dar mais autoridade, vai fortalecer o seu posicionamento de marca também, mas não necessariamente é algo que vai te dar um alto resultado financeiro, principalmente no curto e no médio prazo. Talvez no médio para o longo sim. O meu ponto aqui é: essa é uma estratégia que pode ser muito boa e se você já estiver num nível de maturidade e de negócio mais alto. Porque é algo que vai demandar um esforço, uma energia alta, provavelmente vai demorar um tempo para se pagar e um tempo ainda maior para ser algo com uma margem de lucratividade boa e, principalmente comparado ao digital, uma filial física é um modelo de negócios que provavelmente vai te trazer algumas burocracias e dor de cabeça que você não tem no digital. Ou seja, se você estiver num nível de negócio mais maduro, essa ideia ela poderia ser classificada como interessante, porque realmente ela é sexy se for uma escola que tem uma entrada bem feita, uma parte arquitetônica bem trabalhada, enfim, vários elementos que deixem essa unidade física mais bem trabalhada, porém, ao mesmo tempo, vai demandar um esforço muito grande, por isso ela estaria no quadrante de ideias interessantes, mas para o perfil que nós analisamos como base no Sexy Canvas atual, o meu inglês digital, essa já seria uma ideia broxante, porque ela demanda muito esforço e não seria sexy para o momento de mercado que ele se encontra. Então eu vou pegar aqui nas ideias broxantes e vou copiar. E, da mesma forma aqui, eu vou avaliar as outras ações para encaixar elas em algum quadrante do diagrama esforço sexy. Como, por exemplo, modificar a bio inserindo credenciais e número de alunos, é uma ideia super sexy, bem eletrificante com pouco esforço. E aqui eu não vou dar continuidade porque eu acredito que você já entendeu a lógica. Com isso, nós finalizamos o Sexy Canvas segmentado do Instagram. Agora, é muito importante que você utilize
todos esses dados e ideias na prática. Nessa aula, eu realizei os passos do Sexy Canvas atual, do Spa e do Storm de uma maneira mais resumida e não tão aprofundada. Porém, eu sinceramente espero que quando você for realizar essa sequência, que você invista um tempo relevante para executar essas análises. Pode ter certeza que vai te ajudar muito e vai valer a pena. Muito obrigado e até mais!